A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo aqui. Um bate-papo com os irmãos aqui. Eu gostaria de partilhar alguns versículos. O que a Bíblia fala a respeito de ressurreição? Para quem é essa ressurreição e quando ela acontece? A gente começa aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, no verso de número 2. Esse primeiro aqui, ó. A Bíblia vai dizer assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Algumas pessoas dizem que isso acontece no mesmo dia. Por quê? Porque Daniel está dizendo que ambos vão ressuscitar, porém Daniel não diz nada se um é antes, se outro é depois, ou o que é que acontece. Tá? E aí o que a gente faz? A gente vai pegar os textos paralelos. E aí a gente vê o primeiro o quê? O profeta Isaías, ele diz assim, Isaías 26:19: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Ok? Em Mateus 25:46, diz assim: E irão estes, os ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Em João 5:29, a gente vai ter esse verso aqui: Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ok? A gente teria também ali aquela Ezequiel 37, tá? Fala dos ossos secos. Algumas pessoas atribuem aquilo ao povo de Israel, ok? Mas se a gente fizer um paralelo com a ressurreição dos justos no dia do arrebatamento também, não é nem uma aberração não, tá? Tem muita semelhança ali. Ó, agora a pergunta é o seguinte: que existe ressurreição, todos nós sabemos, ok? Esses textos deixam bem claro. Quando eu venho em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, eu vou pegar aqui a partir do verso 20. Ele vai dizer assim, ó. Eu vou contextualizar aqui, tá bem? Ó, verso 18. E ainda mais. Vamos ver o 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ok? Paulo tá explicando para os irmãos a respeito daqueles da ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí ele vai dizer aqui, ó, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, ok? A primícia dos que dormem. O que é a primícia? É o primeiro, a primazia. Cristo inaugurou a ressurreição. Aí você me fala para mim: ah, mas e Dorcas, e Lázaro, e tantos os outros que ressuscitaram? Eles ressuscitaram, porém morreram de novo. E aqui nós estamos falando dessa ressurreição, e a ressurreição que nós citamos aqui em Isaías, Daniel, no livro de João, Mateus, e aqui em 1 Coríntios, está falando da ressurreição para a vida eterna. Ou seja, corpo incorruptível e corpo revestido de imortalidade, tá bem? Ou seja, aqueles que participam dessa ressurreição que nós estamos falando aqui, a morte não tem poder sobre eles. E aí está dizendo assim, ó, ressurreição do justo, tá bem? O ímpio ressuscita para quê? Para condenação. Ele diz assim, ó, no verso de número 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ok? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora eu quero que vocês guardem isso, ó. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, tá bem? Quando você pega uma tradução mais específica, original,
Ela não tem essa vírgula aqui, ó. Ela diz que Cristo é as primícias, tá bem? Por quê? Cristo, vírgula, as primícias, isso está incorreto. Por quê? Porque o verso 20 está falando que Cristo, ele já é as primícias. Olha aqui, ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, tá bem? E aí o 23 vai dizer, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ok? A pergunta que eu quero deixar aqui para os irmãos pensar é o seguinte: quando a gente vem aqui, ó, em Apocalipse, no capítulo de número 20, vamos ver se eu não estou errado, tá bem? Apocalipse, capítulo de número 20, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 20, olha só. A Bíblia vai dizer assim, ó, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, tá bem? Deixa eu ver, correu muito aqui. Aí vai dizer assim, ó. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha só. Ele vai dizer assim, ó. Deixa eu salvar aqui para não correr. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Olha só, esses mortos aqui foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus. Diz também que eles não adoraram a besta, e nem a sua imagem. Ok? Então vamos ver aqui. Em que tempo é que eles não adoraram a besta? Qual foi o tempo que eles não aceitaram a marca da besta? Não foi na grande tribulação? Eles não viveram esse período e por isso foram mortos? Por isso foram degolados? Então a Bíblia está dizendo o quê? Isso aqui nos leva a entender, tá? É claro, a princípio é claro, que esses mortos, eles passaram pela grande tribulação. Ok? E aí você pode dizer para mim assim, se você crê num arrebatamento pré-tribulacionista, você vai dizer para mim, a igreja não está aqui, nesse grupo de pessoas. Ok, a igreja não está aqui, então vamos ver se a igreja não está aqui. Porque segundo algum entendimento, a igreja foi arrebatada 7 anos antes desse evento, ok? Então vamos lá, segundo o pré-tribulacionismo. Os restantes dos mortos não reviveram, até que o quê? Se completassem os 1000 anos. Ou seja, final da grande tribulação, o Senhor ele desce dos céus, ressuscita esses mortos que não receberam a marca da besta e nem aceitaram, não adoraram a sua imagem, e nem se prostraram perante elas. Ressuscita, reina com Jesus por 1000 anos, reino milenar de Cristo. E aí diz assim, ó, o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E aí ele vai deixar aqui bem claro, ó. Esta é a primeira ressurreição. Aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre esses quem? Que ressuscitaram no final da grande tribulação e não adoraram a besta. Sobre esses, a segunda morte, que é o que? O lago de fogo, certo? Não tem poder sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha só, se esse grupo aqui vai ser sacerdote de Deus e reinar com Cristo 1000 anos, e essa promessa nós temos por intermédio do apóstolo Paulo para a igreja, reis e sacerdotes. Se esse povo ressuscita no final da grande tribulação para reinar com Cristo,
E aqui, ó, no verso 5, o texto está dizendo que esta é a primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição acontece no final dos 7 anos de grande tribulação, de qual ressurreição participou a igreja há 7 anos atrás? Que ressurreição foi essa que a igreja participou há 7 anos atrás, se agora está acontecendo a primeira ressurreição? Ok? Fica aí para os irmãos meditar e deixa aí um comentário, deixa aí o que o irmão pensa, tá? Não estamos aqui para discriminar ninguém, e com muito respeito eu faço esse vídeo. E se você tem um pensamento diferente, deixa o seu comentário, deixa aí um like, se inscreve, e a gente vai estar trazendo aqui todos os dias bastante texto, algumas perguntas, alguns questionamentos, com o único propósito de aguçar os irmãos, para os irmãos estar meditando e lendo cada vez mais, amém? Deus abençoe.